Olá, olá, sou Celso Feira de Carvalho. Esse é o canal Isso Não Te Contaram. Bom, hoje eu escolhi para contar para vocês uma história que eu acho muito legal sobre o Pixinguinha com o Vinícius de Moraes. É um encontro sensacional e o Vinícius de Moraes nessa época estava escrevendo umas crônicas e alguns textos para a revista Manchete. E aí ele resolveu fazer uma série toda de compositores e tal. E ele já tinha uma admiração muito grande pelo Pixinguinha. Pixinguinha é o mais velho que ele. Pixinguinha é de 1897 e ele morreu aos 75 anos. E o Vinícius era de 1911, né? Então um pouco mais velho. E bom, ele foi para. Eles marcaram num bar da esquina e o Pixinguinha morou a vida inteira em Ramos. Ele gostava de morar lá, tinha a casa dele, e ele marcou num barzinho da esquina com o Vinícius, e o Vinícius achava que bebia muito tal. E, bom, a gente sabe algumas histórias dele. Enfim, e chegou lá, quando encontrou o Pixinguinha, ele fala sempre muito elegante, terno completo, né, tinha uma elegância nata. E o Vinícius tinha tanta admiração pelo Pixinguinha que ele dizia que era um cara extremamente doce, inteligente, e ele falava que era a figura humana mais perfeita, e que se ele não fosse Vinícius de Moraes, que ele queria ser Pixinguinha. Ele falava isso. Então, muito legal. E o Pixinguinha tocou flauta há muitos anos e entendia de arranjo, de regência e tudo, tinha estudado isso tudo. E com o tempo, a embocadura vai ficando mais difícil para ele e ele passa da flauta para o saxofone. Mas era um grande compositor e você vê carinhoso dele, né? Isso todo mundo conhece, com a letra do João de Barro, do Braguinha. Bom, e o Vinícius fez algumas coisas com ele também. Uma música que eu acho que é uma obra-prima deles é Formosa, que é a letra do Vinícius com música do Pixinguinha. Existem outras. Bom, enfim, ele chega no bar, encontra o Pixinguinha manda abrir uma garrafa de cachaça, o Vinícius toma 5 doses e já está quase de 4. E o Pixinguinha toma o resto da garrafa e não sente nada. E o Vinícius fica impressionadíssimo, fala que ele está em pé perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Aí vamos almoçar? Vamos. Aí vai para casa dele e tinha lá aquelas comidas mais pesadas que ele gostava, tinha rabada, aquelas coisas assim. E eles almoçam e diz que o Pixinguinha fala, vamos tomar uma cerveja. Aí passa o almoço todo tomando cerveja e uma coisa inusitada também. Que uma hora ele falou, vou tomar um pouco de vinho também. Toma vinho também. Aí termina o almoço, ele abre outra cachaça, pega outra cachaça, começa a beber. E o Vinícius entrevistando ele e o Vinícius ficou muito impressionado com essa visita, que quando ele chega na rua que ele morava, a rua chamava Alfredo Viana Filho, que é o nome do Pixinguinha, né? Então, Pixinguinha é um apelido dele de infância, que a avó dele chamava ele de Pixinguinha. Bom, e ele vai lá, então, entrevista, tá? Ele fica encantado, ele falou que figura doce, inteligente. E o Pixinguinha fala, vou trocar de roupa, vai lá, bota um outro terno, e fala: eu tenho um trabalho agora para cumprir no Ministério da Educação. E o Vinícius pergunta: você quer uma carona? Quer? Aí dá uma carona para ele. Aí ele desce, ele para num bar antes de entrar no Ministério da Educação e toma uns cafés e uns traçados. E o Vinícius ficou olhando assim, e ele em pé, perfeito, como se nada tivesse acontecido. Impressionante, né? Uma coisa impressionante. E aí o Vinícius fica pensando que um dia o- os amigos ficaram pensando, Lúcio Rangel, que foi o cara que apresentou o Tom Jobim para o Vinícius, isso já é outra história. O dia falou, vou roubar aquela placa lá,
da Rua do Pixinguinha, porque isso é fantástico. Fantástico. Não sei se isso aconteceu, mas ele pensou em fazer isso. Bom, mas enfim, se despedem ali e o Vinícius sai completamente encantado. Fala que cara incrível. E ficou impressionado com essa coisa dele, como se nada tivesse acontecido, né? E aí ele vai trabalhar alegre e leve, e o Vinícius fala, uma leveza trabalhando. O Pixinguinha tem o final da vida dele, é claro, e a morte é sempre uma coisa triste, né? Ele morreu dentro de uma igreja na Nossa Senhora de Copacabana, ali na Praça Nossa Senhora da Paz, né? Aquela igreja de Ipanema. Ele tinha ido batizar uma criança e ele morreu dentro da igreja. Então, os amigos dele dizem, ele era tão bom, tão bom, tão bom, que Deus escolheu que ele morresse dentro de uma igreja. Bom, mas para não ficar esse clima, era importante falar isso também, contar essa história, esse final também, mas vamos lembrar então de Lamento. É linda, né? Lamento, escutem, vale a pena. E Carinhoso, que é essa coisa lindíssima que virou um hino brasileiro, então, que, como eu falei, que era do Pixinguinha. Então é isso. Que país rico, né? De histórias maravilhosas. Agradeço muito a atenção de vocês. Inscreva-se, curta, compartilhe. E esse é o canal Isso Não Te Contaram. Tchau.